Passando então a leitura do livro, o que seria o prefácio, fiz a escolha por essa letra grega xi, por me simbolizar, me parecer um símbolo adequado da espiral, né? Dessa ideia de algo que quanto mais se eleva, mais também se aprofunda. E para simbolizar não somente o prefácio, mas o livro inteiro. Então ela vai aparecer em vários momentos, né? Em várias situações. E para trazer também essa evocação, né? De que o livro é algo em movimento, né? É algo assim que, ao tentar imitar a vida, né, ele é algo que também se apresenta em movimento. 1. A numeração dos aforismos desta obra se explica da seguinte forma, supondo que precisemos explicá-la. Apesar de não existir uma ordem exata, uma linearidade ou uma sequência certa para os trechos, a numeração serve para apontar um possível percurso. Outros também são ou seriam possíveis, de modo que, se às vezes são pulados algarismos ou supostas sequências, é porque há um silêncio entre um aforismo e outro. Há uma fenda, um trecho não é necessariamente a continuação do anterior. Este livro talvez seja apenas um prefácio de si mesmo ou ainda um prefácio do silêncio. 2. Poderia ser, como de alguma forma disse, que um aforismo estivesse em outra posição. Poderia até mesmo ser melhor outra ordem para todos, mas todos os trechos são o primeiro e em cada um deles acaba meu livro. A não linearidade, mais uma vez, o mesmo gerado pelo ovário, o oposto do avesso. Compreende-se melhor um prefácio após se ler toda a obra, mas quem o ler antes entenderá que, se de um número passo para outro que de repente não o segue, é porque há pensamentos que conectariam um aforismo a outro e que, no entanto, não puderam ser escritos. Foi a forma mais justa que achei para conectá-los, e quando existe uma espécie de sequência que me pareceu aceitável que assim fosse feito. Aliás, se alguém quiser preencher os vãos deste livro, escrevendo todos os aforismos que faltam, ou mesmo se quiser mudar a ordem, que fique à vontade. Então aqui uma pequena explicação de que, apesar de ser uma obra aforismática, eu não coloquei numa sequência razoavelmente esperada, né? Então 1, 2, 3, né? Vai ter, por exemplo, 1.1.1, vou pular algarismos, enfim, porque a ideia é mostrar que há fendas, há vãos, há aberturas no livro, né? É um livro que não somente está em movimento, mas também aberto, né? Então é um livro que está aberto e essas aberturas fazem parte dele, né? Os buracos são tão estruturantes quanto os preenchimentos, né? Quanto o silêncio e a palavra, eles convivem no meu livro, né? 4. Em relação ao caráter espiralado desta obra, se metê-la em linhas a farei se perder. Seu destino é girar sempre para cima e sempre para baixo, mais alto e mais fundo, né? Como eu tinha falado. 5. Não pretendo classificar do grito como livro especificamente disto ou daquilo. Pouco importa se poderá ser enquadrado em uma obra de filosofia ou de qualquer coisa. É uma obra apenas de pensamentos, impressões, sentimentos, esperanças. 9. É como se eu tivesse sido levado, por um instante, um apenas, para uma montanha em que pudesse enxergar, além do espaço e do tempo, a história humana vivida até aqui. Mas este livro não é uma foto dessa história que pude ver. E não somente porque não pretenda com ele mostrar alguma realidade, nem tampouco porque queira fugir de uma perspectiva mais, por assim dizer, realista. Mas porque esse trabalho trata-se, na verdade, de uma tela. Talvez um quadro ingênuo em sua execução, mas ousado em seus intentos,
pois com algumas pinceladas tento apresentar um panorama geral do homem que nos tornamos. Enfim, eu vi o humano, e neste livro pintei o que vi, e o fiz da maneira que me pareceu a mais franca, isto seja, amadora. 10. Pinceladas, sim, pinceladas, mas também o esparramar de tintas com a mão. De que outro modo se poderia fazer um livro de filosofia ou filosófico? 19. Eu não sei se eu falei no primeiro vídeo, mas enfim, é uma ideia que é importante destacar. Eu não vou ler todos os aforismos do livro, senão fugiria da ideia. E tampouco vou ler necessariamente o aforismo inteiro, né, quando achar que não convém. Porque a ideia justamente é trazer aquele que tenha um interesse na filosofia e no meu pensamento para a obra, né? Porque eu não estou fazendo vídeos por fazer vídeos, né? Porque, que legal fazer vídeo. Né? Não, a ideia é justamente fazer uma apresentação do livro, né? Eu não estou fazendo vídeos para emitir opiniões, eu estou apresentando um livro. Não, então isso é diferente, né? Então a ideia é fazer a leitura de alguns trechos para que eles possam servir de convites, né? Para que aquele que tem interesse entre na obra. 19, né? Não se começa uma obra de filosofia assim, de acordo com. 20. É preciso resgatar a figura do filósofo, daquele que pensa por si, ciente do risco, da chance maior de erro e de errância. Não o que diz de acordo, mas o que discorda, desacorda a nossa atenção, e que embarca nos próprios erros como a criança que sobe no carrinho que ela mesma fez e que muitas vezes se desmonta antes de chegar ao fim da descida, e que depois o refaz e desce de novo. Tem nos faltado mais coragem para errar, vaguear só. Me ocorre que no nosso tempo, né, no mundo da forma como está, o erro ele se tornou algo assim um pouco abominável, assim, né? Algo a ser evitado meio que a todo custo, né? Numa espécie de busca por uma perfeição falsa, né, fictícia, em que as pessoas inclusive tentam se apresentar da maneira que consideram a mais perfeita possível, modificando a própria imagem, né, modificando fotografias, né, enfim, para que isso se torne mais aceitável, né? Então, nada que fuja de uma espécie de perfeição pode ser incorporado à vida, né? É como se a vida devesse afastar de todas as formas o erro, o equívoco, né? E a filosofia é ao meu ver, assim, é uma manutenção do erro, é uma abertura ao erro, né? É como se o erro fosse uma janela para uma outra dimensão da nossa própria vida, uma janela que nunca é aberta, exceto por um equívoco mesmo, né? Então, uma vida completamente certa, um pensamento supostamente sempre certo, é como uma engrenagem que nunca sai nada do lugar, mas que também não leva a outro lugar, né? Às vezes, para essa engrenagem levar a um outro lugar, é preciso que aconteça algo de errado com ela, né? Então, eu acho que resgatar a figura do filósofo é resgatar, em última instância, a figura humana, né? A figura do que erra. Porque se você pensa a filosofia desta forma, você vai encontrar várias metáforas, que a filosofia é, de certa forma, uma aprendizagem para andar, por exemplo, uma aprendizagem para caminhar. E se você pensa que essa aprendizagem ela dura a vida inteira, né, que para sempre vai existir esse aprendizado de como andar, a gente vai pensar na criança que está aprendendo a andar e vai entender que os tombos que ela leva, né, cada vez que ela cai, isso não significa um erro, né? Você não está dizendo que a criança que cai,
ela está errando, né? Que ela tem que, na primeira vez que ela se põe em pé, ela já sair caminhando, né? Então, o que esse livro tenta fazer é resgatar essa ideia de percursar, né? De que o erro é incorporado, sim, de que o tombo é incorporado, né? Para manter essa ideia de um livro aberto em movimento, né? Em que não é abominável o equívoco, né? É muito importante, inclusive, que ele percorra junto, né? Ainda que muitas vezes, claro, né, sem a intenção, mas que ele sirva como uma espécie de abertura para novos passos, né? Eu acho que essa é uma ideia que vai percorrer, ainda que não de modo evidente, o livro todo, né? Não me importa... esse é o 25. Não me importa se alguém chegou a algum ponto por mim alcançado ou passado nesta ou com esta obra. Importa sim que eu saiba que cheguei por outro caminho e o expressei de outra forma. Van Gogh e Picasso teriam pintado diferente a Mona Lisa. 27. Minha filosofia é uma tentativa de estímulo para que os interessados por ela possam crescer, mas por si mesmos, não por algo externo, sequer pelo meu livro. Então, veja, eu gosto dessa palavra, estímulo, né? Eu não estou apresentando um livro porque se a pessoa ler meu livro, quando ela terminar a leitura, ela vai dizer, cresci. Não, não. A ideia é outra. A ideia é que ele seja um estímulo para um crescimento próprio da pessoa, ainda que o seu crescimento signifique, de certa forma, uma destruição desse livro. Percebe? Então, se a pessoa se sentindo seduzida ou provocada, afrontada por esse livro, o enfrentar, né, e se tornar maior e crescer, ela atingiu, de certa forma, o que me parece um objetivo adequado desse livro. Porque eu não estou trazendo pessoas, não quero trazer pessoas para mim, para o meu livro, para o meu pensamento, mas uma das pretensões é que justamente haja uma sedução, uma provocação para que a pessoa cresça por si, né? E esse crescimento, né, ele é uma atitude, uma busca que, ao meu ver, deveria ser uma espécie de meta para todas as pessoas, né? E a filosofia que não instiga alguém a crescer, né, ela não me parece cumprir um papel essencial, que é a busca por uma verticalização da vida, né, um aprofundamento, uma elevação, né, simultâneos, de modo que então a minha pretensão com esses vídeos, ao querer trazer, de certa forma, algumas pessoas, provavelmente poucas, para o meu livro, é justamente incitá-las ao seu crescimento, né? Não busco concordância, não busco o seguidor, né? Num tempo em que parece que tudo é voltado para seguidores, né? Uma coisa assim meio bizarra, né? A ideia é justamente uma espécie de convocação, né? Ó, que cresçamos, né? Assim como é uma tentativa de estímulo para mim, para o meu crescimento, que possa, de certa forma, ser uma tentativa de estímulo para o crescimento de quem atravessar o percurso desse livro. 38. Em filosofia, não importa que tantas vezes se tenham feito perguntas e dado infinitas respostas. É preciso muitas vezes ignorar o que se indagou e elaborar novamente a questão. Ver como pela primeira vez, como a criança. Tá aqui. É por excesso de camadas e supostamente de conhecimento que deixamos de ter acesso ao óbvio, ao direto, que deixamos muitas vezes de acessar a vida presente em nós. Então, volta a essa outra metáfora de crianças, né? De ver pela primeira vez, né? Então, quando uma criança diz, nossa, eu nunca tinha visto isso, né? Eu me pergunto por que nós muitas vezes deixamos essa capacidade de lado, né?
A capacidade de ver pela primeira vez, inclusive, é algo que já foi visto milhares, milhões de vezes. Ver novamente, né? Não somente algo novo. Né? Eu vou a um lugar que eu não conhecia. Né? Não. Olhar para mim, para minha vida, para minha casa, para minha situação, sei lá, como se fosse pela primeira vez. Esse olhar de espanto, né? Que é o olhar da filosofia. E às vezes acontece o contrário, né? Às vezes a pessoa olha com olhos desgastados para algo novo, como de repente uma teoria, um livro, uma ideia, enfim, né? Essa é uma das propostas do livro, né? Não importa que tantos filósofos, tantos escritores fizeram perguntas que talvez eu tenha também feito e buscado respostas que eu também busquei, porque a questão é que eu estou buscando o exercício de encontrar olhos novos, né? Encontrar olhos capazes de ver pela primeira vez, né? Olhos que inauguram, né? Então, essa me parece uma proposta coerente, interessante da filosofia, né? Quando ela se propõe a arrancar camadas, arrancando camadas, e enxergar algo novo, ou enxergar pela primeira vez algo já existente há muito tempo, né? Eu vou dar um salto aqui, 92. Não gosto de discorrer, de escrever extensamente. Se eu não for capaz de dizer brevemente o que me parece importante ser dito, prefiro não dizer. A sabedoria está para os longos textos, assim como as estrelas estão para o céu escuro que as circunda. Meu trabalho, portanto, pretende revelar os astros, não compor a escuridão. Então, assim, eu talvez sequer tenha o talento de escrever longos textos, né? É preciso que se diga isso também. A cachorrada está buscando também a sabedoria, né? Mas a ideia, assim, do aforismo me parece dupla, né? Você tratá-lo como uma espécie de estrela, de lampejo na escuridão, mas um lampejo, uma luz, um momento de lucidez que convive bem também com a escuridão, né? Aí, estendendo mais essa metáfora, saindo talvez da ideia inicial dela aqui, é apresentar a ideia de uma busca por sabedoria que conviva com a permanência da ignorância, do não saber, enfim, né? Tirando um pouco o caráter pejorativo das trevas, né? Então, eu acho assim que escrever de modo aforismático, como eu escrevo, é uma busca por alcançar esses momentos de lucidez que existem em todas as vidas, né? E manter a ideia de que quando a gente escreve, né, longos textos, quando a gente quer clarear completamente o céu, a gente se equivoca. Porque é como se nós não tivéssemos luz suficiente para iluminar o céu inteiro, para torná-lo um dia, né? E essa busca, essa convivência das estrelas com a escuridão, me parece uma metáfora adequada para a filosofia, né? Para a busca pela própria sabedoria de vida, sabedoria da vida. Né? 95. Um filósofo, por assim dizer, autêntico é aquele que escreve aos poucos, após bastante viver, e não bastante no sentido de duração, mas de força e profundeza. De modo que seus escritos são como que breves comentários de sua vivência e de sua maneira de ver e estar. A forma como um homem vê é a forma como ele vive. A filosofia, portanto, só pode emergir de uma vida filosófica. O mesmo se pode dizer da poesia, né? E então,
pensar a filosofia assim como algo que emerge, né? Eu não paro para filosofar, eu não gosto muito daquele pensamento primeiro viver, depois filosofar. Acho que você não para filosofar, você vai filosofando enquanto está fazendo as coisas do cotidiano, né? Enfim, esse movimento filosófico, né, de uma vida que se pretende filosófica, é que vai responder pela autenticidade de um filósofo, né, de um pensador, porque ele não, ao meu ver, não é alguém que separa, né, agora eu vou filosofar. A filosofia ela vai emergindo, né, de uma vida que se constitui, que se configura como filosófica. Né? 97. Precisei, por um dever, encerrar este livro. Do contrário, me atormentaria até o fim da vida e ele estaria ainda, ao menos para mim, inconcluso. Tá? Há temas que toco como se toca em um rosto de criança que acabou de nascer, suavemente, quase não tocando. Há outros que agrido, que ataco vigorosamente, como a um monstro que me degolasse no mais duro pesadelo. Naturalmente, pairam dúvidas após tal publicação. Quem sabe um dia eu escreva um livro sobre este livro, um antilivro, quem dirá, ou um livro sobre os erros deste livro, mas quem sabe não. Não prescindo da ingenuidade e da coragem para abordar temas batidos, como não abro mão do que há em mim de mais maduro para abordar assuntos esparsos. É certo que, de alguma forma, a maioria dos temas já foi tratada por outros, evidentemente, né? Mas como insistirei nesta obra espiralada, é preciso observar de onde principio e para onde me dirijo, para notar a minha rota. E minha rota é este livro, de algum modo desnorteado. Né? 98. Vejo este livro como uma espécie de mensagem que foi deixada, por vezes na areia, por vezes na pedra. E 99, o último aforismo do prefácio, do grito de sobrevivência ao último silêncio, pode soar como um tempo longo, mas é o tempo, suponho, de um sopro. Então esse prefácio, né, ele quer mostrar um pouco como vai ser o livro e mantendo essa dinâmica, né, digamos, de textos que são como que pequenas luzes, né, pequenos momentos de lucidez, digamos, numa vida, né, e que vão sim abordar vários temas, né, apesar de ser apresentada uma hipótese, uma tese principal, digamos, né, mas também serão abordados vários temas que com certeza foram abordados por filósofos gigantescos, né? Então acho que sempre tendo em vista que a ingenuidade, essa coisa que eu falei há pouco de olhar pela primeira vez, ela é muito importante para a filosofia, mas também para viver. Porque a partir do momento em que a pessoa se julga capaz de viver, mais apta para a vida, ela também está fechando, né? Ela está fechando portas para esse não saber que pode conduzir para outras direções, né? São metáforas assim singelas, né? Mas que demonstram que a filosofia ela não é um projeto de conhecimento meramente. Então, passar por um livro de filosofia é passar por algo que somente me trará conhecimento. Não. É uma passagem, é um percurso por algo que me abre, que me instiga a crescer, como falei há pouco, que me força a olhar as minhas escuridões, mas que também me permite momentos, lampejos, luzes nesse grande breu. Né? Então, esse é o convite assim, que um livro de filosofia, ao meu ver, deveria fazer, né? Que a pessoa que vai adentrá-lo, ela o veja como uma sedução, né? Para que ela olhe e crie luzes nela mesma. Né?
Então esse é o prefácio. O próximo vídeo eu vou começar já a leitura do primeiro capítulo, tá?